Nossa história começa com o fato de que a trindade dos jogadores no jogo, o Senhor, atacou sinceramente o protagonista. Artetida usou equipamentos especiais, puxou a flecha com toda a sua força para iniciar, lá o mais longe possível no alvo. Rude também dirigiu o fluxo de magia, usou suas habilidades para vencer nesta batalha. O golpe final deveria acertar um cavaleiro em armadura de ouro chamada Hélios, adiando com toda a sua força do chão. Hélios, com ódio e raiva, segurando uma espada acima da cabeça, disse que agora nosso herói chegaria ao fim. E no mesmo momento, Hélios, junto com seus camaradas, proporcionou uma força incrível que destrói um golpe. O personagem principal, chamado Lorcan, foi facilmente capaz de parar um ataque tão cruel com uma mão. Hélios não podia acreditar no que estava acontecendo por um segundo. Ele ficou muito surpreso com o que estava acontecendo agora. Com um sorriso confiante no rosto, Lorcan disse que agora atacaria. Usando sua arma, o protagonista em inspiração destrói a forte espada de Hélios. Com sonhos e armaduras quebrados, Hélios deixa a batalha. Agora toda a esperança estava nos camaradas. Durante a celebração do próximo inimigo destruído. Para o nosso herói, inesperadamente, alguém disse que ele não era ninguém neste jogo. Tais palavras causaram emoções contraditórias no cara. Aconteceu que ainda era um camarada de Odin do Cavaleiro Caído, a saber, uma garota chamada Skadi. Ela dirigiu o fluxo de tempestade de gelo no protagonista. Tendo coberto por meio gelo, Lorcan recebe uma notificação de que tinha 60% da saúde. Mas isso não o impediu de continuar a batalha. Ele, zangado com as palavras da garota, se liberta dos grilhões de gelo. E depois disso, Lorcan usou a técnica de clique de combate. Graças a ela, ele foi capaz de imobilizar seus oponentes. E eles não podiam absolutamente nada a ver com isso. Sem desacelerar, nosso herói imediatamente começou a atacar oponentes imobilizados. Assim que o cara tentou destruir ele notou um tremonte estranho e brilha perto dele. E depois de um segundo, 2 íperes atingiram nosso herói. Felizmente, Lorcan sobrevive, mas após um ataque tão repentino, ele perde mais 30% de sua saúde. E agora um desses ataques poderia destruir o cara. Ficando de pé, Lorcan levantou a cabeça e viu mais 2 jogadores fortes. Antes de nosso herói, Zeus e Thor. Esses caras levaram os 10 melhores jogadores deste jogo. E Zeus ficou em segundo lugar no ranking. Apesar do fato de o cara ter pouca saúde, ele ainda continuou provocando fortes oponentes à batalha. Sem reagir às provocações, Zeus e Thor, como se não fossem em nada, acontecessem, se transformaram e voaram, levando Lorcan a um estupor. Tendo esmagado algo errado, o personagem principal decide se virar e ver o que estava atrás dele. E seu talento não falhou. Como se viu, atrás do cara ainda estava um inimigo que também voava no ar. E Odin acabou sendo esse oponente. Ele é o criador do mundo próspero, ocupando o primeiro lugar neste jogo. Vendo seu oponente, Lorcan está sinceramente com raiva e ataca o líder deste jogo sem hesitar. Assim que Odin deixou nosso herói mais perto, ele usou seu incrível poder para destruir o cara de cada vez. De alguma forma, o personagem principal tentou refletir as espadas leves que voavam para ele. Na luta pela vida, Lorcan vem uma notificação de que a velocidade do movimento e a velocidade do ataque foram reduzidas em 30%. Tendo dado slabbing, o cara viu como várias centenas de milhares de espadas leves já estavam voando nele. Infelizmente, Lorcan é substituído por esse ataque bonito, mas terrível. Quando a saúde do cara caiu abaixo de 2%, ele começou a notar como seus oponentes começaram a se reunir ao seu redor. E assim que a luz das espadas saiu, Lorcan estava ajoelhado, ele viu Odin se aproximar dele. E ao seu redor, formando um corredor, o resto dos jogadores estava. Tendo olhado para o nosso herói com um olhar confiante e persistente, ele disse que era qualquer um. Era notável do rosto de Lorcan que essas palavras tocaram muito sua alma. E então, Odin, estendendo a mão ao personagem principal, ele sugeriu que se juntasse à sua guilda. E se Lorcan fizer isso, ele não terá nada com que se preocupar. Sem ouvir o que Odin diz, nosso herói começa a sorrir nervosamente. E logo, ele começou a rir completamente quando todos os seus inimigos estavam ao seu redor. Com um sorriso, Lorcan mostra o gesto de Odin e diz que em breve destruirá o líder. Decepcionado, Odin levanta a mão, coberta de armaduras nítidas e duráveis. E depois de um momento, o líder do jogo destrói cruelmente o protagonista. Em algum lugar do mundo real, na mesma casa, havia uma cápsula especial. Dessa cápsula, tudo nos nervos, nosso herói rastejou. Colocando a cabeça, o cara se culpou por uma perda. Ele não entendeu como e por que isso poderia acontecer. Com raiva e raiva, Lorcan começa a bater no chão de seu quarto com o punho. Ele também não se esquece de gritar para se acalmar calmamente.
todo esse barulho é ouvido por seu vizinho de baixo, que estava sentado e assistindo à TV. Tal situação não o surpreendeu. Acalmando-se, Lorcan foi para o intervalo. E sentado à beira da janela, ele tentou retomar a respiração. Durante isso, ele pensou no que é o Senhor. Nesse jogo, de repente aparecendo, chocou o mundo em alguns anos. Era um universo virtual ideal, onde todos poderiam se tornar qualquer um. Os detalhes e o desenho deste jogo foram tão magníficos que era muito difícil de distinguir do mundo real. Nele, havia o mesmo mundo, mas apenas algumas vezes mais atmosférico. No interior, os personagens do jogo se comportaram como pessoas reais no mundo real, uma vez que o personagem principal foi o mais forte neste jogo. Todas as suas características, classificação e objetos estavam no mais alto nível. E uma vez que ele usava um apelido, Rei da Crueldade. Mas como sempre, após o aparecimento de Odina, tudo no mundo de nosso herói não foi de acordo com o planejado. Sentado à beira da janela, Lorcan tinha certeza de que um de seus oponentes usava truques. Acontece que esta é a 8ª vez quando nosso herói humilhou as pessoas da guilda Ragnaret. A cada destruição, o nível caiu e um equipamento aleatório também foi removido. Ficando com raiva desses pensamentos, o cara se levanta e acaricia a parede com o punho para se acalmar de alguma forma. Virando metade da sala, nosso herói decide voltar ao jogo para se vingar de seus criminosos. E assim, a batalha é repetida novamente. Odin, junto com seus camaradas, lutou contra o nosso herói. Lorcan pensou que ele era invulnerável e invencível. Sem um plano especial, ele correu para a batalha contra muitos oponentes. E, como resultado, ele foi novamente derrotado pelo mesmo ataque com espadas leves. Deitada na chuva, Lorcan odiava todos ao seu redor. De repente, ele viu uma notificação de que não poderia mais manter o título de Rei da Crueldade, já que ele não mais correspondia a ele. Depois de ler esta mensagem, Lorcan chega ao seu desespero anteriormente desconhecido. Afinal, este título foi para ele e para todos. Por seu bem, ele tocou e treinou por um longo tempo. Vendo isso, Odin percebeu que agora o cara não tinha classificação. E, portanto, nosso herói, o resto e o líder tornaram-se desinteressantes. O corpo do protagonista foi perfurado por espadas afiadas, e gotas de chuva e lágrimas fluíram pelo corpo ferido. Lorcan percebeu que agora ele perdeu tudo. O título de Rei da Crueldade, muitos objetos e níveis. Além disso, nosso herói foi atingido por um forte raio, do qual ele conhecia uma dor desconhecida. Depois de algum tempo, Lorcan acorda em sua cama. Colocando a cabeça, o cara entende que agora ele não será capaz de devolver tudo. Tendo de volta esses pensamentos, Lorcan lembra que precisa pagar pelo apartamento. E assim que ele queria subir na cápsula para vender o ouro restante. De repente, ele viu o que o fez ficar horrorizado. Lorcan não viu cápsulas na frente dele. Cortando a cabeça, o protagonista tentou lembrar como a cápsula poderia ir ao abismo. E naquele momento, nosso herói está distraído com alguma coisa. Torcendo a cabeça, Lorcan percebe que não estava no lugar como sua casa, embora ele estivesse em seu apartamento. De repente, o telefone do cara vibrou da mensagem. Olhando para a tela, Lorcan viu que um jogo chamado Senhor em breve seria lançado. No mesmo dia, Lorcan foi a uma loja vizinha para descobrir o que estava acontecendo no mundo real. O protagonista ficou muito surpreso que o quintal fosse 2021. Ele ficou como uma árvore por vários segundos e não podia acreditar no que ouviu. O vendedor, colocando as mercadorias, de repente perguntou ao cara por que ele estava interessado nisso. Sem responder à pergunta do vendedor, Lorcan começou a perguntar sobre seu nome. Essa reação e comportamento pareciam um pouco estranhos Oichol. E assim que ele perguntou, ou estava tudo bem com o cara. O protagonista fugiu da loja como um louco. Depois de algum tempo correndo, Lorcan para perto do prédio para relaxar e analisar todos os eventos. Ele percebeu que tudo era exatamente 3 anos atrás. A mesma área, loja favorita e vendedor de amigos. Para entender o que está acontecendo, Lorcan decide na sequência lembrar o que aconteceu. Ele se lembra de como depois da humilhação, ele deixou este mundo, mas antes disso, finalmente, o cara foi atingido por um raio. E assim, quando ele abriu os olhos novamente, ele se mudou há 3 anos. E lembrando a mensagem no telefone, Lorcan não era difícil adivinhar que o senhor ainda não havia saído. Olhando para a mão dele, o protagonista pensou que ele ainda estava dormindo, ou tudo estava acontecendo apenas um sonho. Mas aqui, um pensamento incomum visitou a cabeça. Lorcan repentinamente se lembra de Odina e o que aconteceu entre eles, e naquele momento ele, não envergonhado das pessoas ao seu redor, começa a rir como anormal. Andando em frente, nosso herói pensou que Odin colocou um feitiço nele, e agora ele estava brincando com a mente de Lauren.
Tendo passado alguns metros, o personagem principal, respirando fundo, ele começa a gritar o nome Odina na garganta e raiva. Sobre isso, os gritos do cara não terminaram. Ele gritou para que Odin parasse de fazer isso, e também para ir a Odin em Odin. Depois de algum tempo, Lorcan sentou-se calmamente na delegacia. O policial, sentado em sua mesa, examinou a denúncia escrita sobre o protagonista. Naquele momento, o cara sentou-se em silêncio e observou o homem. Depois de alguns minutos, Lorcan foi libertado. Finalmente, o policial disse ao cara que não faria mais isso. Mesmo após eventos recentes, nosso herói ainda pensava que eram alucinações. Tendo passado alguns metros, Lorcan saiu pela esquina. E segurando-se firmemente na parede da canto da casa, ele, sem hesitar, com grande força atingiu a cabeça. As pessoas que passavam ficaram chocadas com isso. Como se viu, Lorcan não dormiu, pois sentia dor insuportável por golpes. Pessoas que assistiram a esse pensamento de que nosso herói é louco. Depois de verificar o sono, o personagem principal no dia seguinte foi para a academia. Lá ele destruiu a pera com golpes incríveis. Os atletas ficaram do lado e observaram a técnica do cara. Os homens não conseguiam entender o que a arte marcial o cara usou há muito tempo. Tendo ouvido a conversa dos homens, Lorcan confirmou suas palavras. Era o seu próprio estilo, que ele aprimorou o jogo. Em breve, quando o jogo será lançado, as artes marciais se tornarão populares em todo o mundo. Isso acontecerá devido ao fato de os jogadores serem frequentemente destruídos de monstros fracos. Fluindo seu corpo, Lorcan pensou que alguns jogadores não estariam prontos para a realidade virtual. Tendo espancado a pera em um estado inutilizável, Lorcan foi treinar outro grupo muscular. Deixando, ele foi escoltado pelos olhares surpresos dos homens. Fazendo agachamentos pesados e cruéis com uma barra, o protagonista pensou sobre o quão importante era entender e controlar seu próprio corpo. Afinal, a capacidade de controlar seu corpo estava diretamente relacionada ao controle do caráter no Senhor. Após uma abordagem pesada, tudo em suor, Lorcan aceita a ideia de que ele voltou à realidade de 3 anos atrás. O Senhor sairá em breve em um mês. E, portanto, todo esse tempo, Lorcan estará treinando cruel e diligentemente para se vingar de todos que o destruíram então. Um mês depois, o personagem principal pela segunda vez compra uma cápsula cara para o jogo. Assim que Lorcan a desempacotou, ele imediatamente escalou e começou uma tintura de controle. Tendo terminado a preparação, ele lançou monitores com o jogo. 5 segundos depois, Lorcan começa a imersão no mundo virtual. A princípio, nosso herói apareceu no espaço vazio. Ele até ficou surpreso que fosse o mesmo jogo. Mas então, o cara ouviu o sistema pedir para nomear seu nome de jogo. E sem pensar 2 vezes, com orgulho e alegria, o cara se chamou Lorcan. O personagem principal apareceu em um caos completo. Ao redor das casas queimadas, e pequenos duendes terríveis e pequenos correram pelas ruas da vila. Eles gradualmente capturaram a vila, e eles destruíram tudo o que se moveu. Tendo aparecido completamente neste mundo, o sistema convidou Lorcan a se submeter a treinamento para obter um prêmio adicional. O cara não recusou esta proposta. De repente, a atenção de nosso herói foi atraída por um som muito estranho e vil, que gradualmente se aproximou dele. Aconteceu que esses sons foram emitidos pelo Goblin. Nas mãos, ele segurava um enorme bastão, e ele era um segundo nível. Sem pensar 2 vezes, o Goblin decide atacar o jogador que acabou de aparecer. Mas como ele estava enganado. O personagem principal, pegando sua arma favorita, eu imediatamente acertei o duende. Aos seus olhos, nosso herói era um monstro ainda maior. E depois de um segundo, o Goblin já era constituído por 2 partes. Lorcan parecia estar obcecado. Ele estava esperando o lançamento do jogo há muito tempo, e, portanto, após a primeira destruição, ele disse que o Rei da Crueldade havia retornado. Por outro lado, havia caos e pânico. Os personagens de jogos gritaram e pediram a outros que deixassem a vila mais rapidamente. Após a vitória sobre o Goblin, Lorcan deslocou uma notificação de que recebeu um novo título chamado Talentoso Lutador. Além do título, sua força foi aumentada em uma unidade. Foi essa mensagem que fez do ex-líder acima de tudo. No momento, Lorcan lembrou que quando alguém realizou uma ação especial ou alcançou resultados muito altos, o sistema aumentou as estatísticas ou dá um efeito especial. Movendo-se ao longo das ruínas da vila, o cara começa a falar sobre as condições de teste, que eram muito simples. A principal tarefa era sobreviver na vila, que foi atacada por goblins malignos e impiedosos. Quase todos os jogadores se esconderam por algum tempo e depois foram além da vila.
Mas Lorcan sabia de outra maneira de aprovar essa tarefa. Lembrando o futuro, Lorcan menciona o usuário sob o nome Tolkien. E uma vez ele pensou em outra passagem desta fase inicial do jogo. E no final, após muitas tentativas, ele encontrou a estratégia perfeita. Como esperado, ele recebeu uma recompensa muito diferente do prêmio pela passagem usual. E agora, os únicos que conheciam essa estratégia na saída inicial do jogo é o nosso herói. Observando de cima, Lorcan viu os goblins fugiram depois de uma garota indefesa. E a certa altura, os monstros começaram a cair um após o outro, virando, se um deles nem conseguia entender o que aconteceu com o resto dos monstros. Como se viu, a passagem ideal era isso: destruir Goblin invadindo a vila. Segundo os dados, 20 goblins invadiram a vila. De acordo com uma das estratégias, o protagonista deveria sentar, se em emboscada e ser furtivamente. Mas não era o estilo de batalha dele, então em alguns momentos era difícil para o cara. Dessa maneira foi possível destruir 9 duendes, mas nos monstros restantes esse método não funcionará. Afinal, quando o número total de goblins é reduzido para 15. O líder, sentindo perigo, começa a coletar os monstros restantes ao seu redor. Aproximando-se da barra, nosso herói decide prosseguir com a segunda estratégia. Havia também muitos monstros vis no bar. E como resultado, a saúde de Lorcan caiu para 20%. Além disso, as funções de seu corpo foram prejudicadas. Tendo descansado um pouco, o cara, reunindo força, pega uma das garrafas que estavam na prateleira. E sem pensar duas vezes, nosso herói a bebe. E graças a ela, ele foi capaz de restaurar todas as funções de seu corpo. Tendo tratado completamente, Lorcan ouviu de repente alguns sons estranhos vindo da rua. Saindo para a rua, o protagonista vê como um líder enorme e terrível de todos esses duendes caminha pelos tribunais da vila. Para combater o líder mais rápido, nosso herói decide chamá-lo para atrair a atenção. E esse truque funciona. O líder, assim que viu nosso herói, imediatamente ordenou que seus subordinados o agarrassem. Goblins correu imediatamente para cumprir o pedido. De repente, o líder viu que o fez ser surpreendido no começo e depois assustado. Acontece que nosso herói, antes do ataque do Goblin, começara a beber poções diferentes. Esta foi sua segunda maneira. Após o fortalecimento máximo, Lorcan entrou na batalha com o atacante dele, um duende. Com uma mão, ele jogou de volta o homem saudável de volta à multidão. Ao atrair desafiadoramente os monstros, nosso herói esperava que agora alguém o atacasse novamente. Um segundo depois, Lorcan começou a lidar com os monstros restantes. Ele os destruiu um após o outro. Os corpos e partes dos monstros voaram por toda parte. Após a liquidação de muitos goblins, o sistema parabenizou Lorcan e concedeu a ele um novo título. Por um longo tempo, nosso herói admirou suas estatísticas. Estando no primeiro nível, sua força e destreza atingiram 15 pontos. De repente, uma nova multidão de monstros irritados encontrou Lorcan. Afastando-se das estatísticas, o cara pegou sua arma com prazer e, com fogo nos olhos, ele correu para a batalha. Tudo foi repetido da mesma maneira que, pela primeira vez, parte dos duendes voou ao longo da vila destruída. Lorcan destruiu todos os duendes e nenhum era igual a ele em força. E aqui, a certa altura, o líder ficou interessado no personagem principal. Ele, com um grito, tentou atacar um cara. Aconteceu que o líder era forte o suficiente, já que ele próprio tinha 15 níveis. Lorcan facilmente repeliu um ataque de chefe tão poderoso. O cara estava em entusiasmo. Ele queria que o monstro continuasse a lutar com ele. O líder, com um grito e ódio, continuou a acenar e atacar nosso herói. Graças à sua experiência de combate, Lorcan evitou facilmente uma série de ataques de Monster Goblin. Lutando por algum tempo, nosso herói notou que, em força e destreza, o líder era visivelmente diferente de outros goblins. Lorcan, apesar da força e resistência do monstro, afastando-se do chão, começou a combater seu inimigo. Para evitar golpes, Lorcan, durante a batalha, consegue descobrir a sequência de ataques de monstros. Agora ele tinha uma pequena vantagem. Graças a isso, nosso herói foi capaz de voltar ao duende e depois atingi-lo com toda a sua força. Tendo pousado, Lorcan pensou que esse ataque deveria causar grandes danos e danos ao chefe. Mas como se viu, nosso herói só cortou parte da orelha do monstro. A partir disso, o chefe estava ainda mais zangado. Percebendo tudo, o cara foi jogado em suor frio. Ele ficou chocado que um ataque bastante forte não pudesse prejudicar um monstro. E em um momento, o chefe se tornou mais rápido. E, portanto, quando Lorcan ficou em choque, o duende agarrou sua mão. Com um grito furioso e ódio, ele levantou nosso herói acima da cabeça dele. E então, o gigante do Goblin jogou Lorcan diretamente no chão com tanta força
que uma pequena cratera formou no local do golpe. Durante o golpe, nosso herói recebe uma notificação sobre quanto recebeu danos e também que sua saúde caiu para 20%. O duende não era apenas ele e, portanto, quando nosso herói estava deitado no chão, o monstro queria acabar com ele. Graças à experiência e às habilidades, o protagonista encontra força em si mesmo e, no último momento, ele se esquivou desse ataque brutal. Movendo alguns metros, Lorcan percebeu de repente que o assunto não estava em velocidade ou força. Era tudo sobre proteger esse monstro enorme e forte. Com as características e armas atuais, nosso herói não será capaz de dar um golpe final. Tendo pensado um pouco, Lorcan decide usar outro plano muito eficaz. Depois de um segundo, nosso herói começou um retiro estratégico. No começo, o monstro nem sequer entendeu o que aconteceu, porque pela primeira vez, viu quando seu oponente simplesmente começou a fugir. Depois de um segundo, o chefe percebeu o que estava acontecendo e, portanto, essa estratégia o levou muito. O chefe, com raiva nos olhos, começou a alcançar o protagonista ferido. Lorcan ainda consegue se esconder dos olhos do Goblin, mas não por muito tempo. De fato, no caminho, o chefe conhece uma casa discreta e sobrevivente. O palpite do líder foi confirmado. Lorcan se escondeu naquela casa. Ele foi ferido por muitas fraturas e contusões. Em algum momento, ele nem podia acreditar que era um jogo. Apesar disso, ele fez um pergaminho muito incomum. Foi um rolo de resistência ao fogo e, usá-lo, nosso herói recebe uma resistência de 10 minutos. E naquele momento, quando Lorcan decidiu retornar ao campo de batalha, a parede da casa em que estava escondida, de repente espalhada em pequenos pedaços. O personagem principal e o boss Goblin novamente se encontraram cara a cara. Vendo um ao outro Lorcan de surpresa, ele cumprimentou seu inimigo e o convidou para dispersar. Infelizmente, o monstro não entendeu a linguagem humana e, portanto, ele novamente atacou nosso herói novamente. A batalha continuou. Lorcan evitou todos os ataques de um chefe feroz. Mas, a certa altura, Lorcan, no entanto, perdeu o ataque, por causa do que ele voou para a parede da casa. Ao mesmo tempo, tendo recebido ainda mais danos e com tudo isso, sua saúde agora caiu abaixo de 10%. O duende implacável continuou a ir em direção ao cara ferido. O personagem principal também não iria desistir. Ele, pegando sua arma, com um grito e força, ele o jogou bem no monstro. Mas, infelizmente, o Goblin conseguiu evitar o machado voando por sua cabeça. Lorcan não se desesperou. Ele tinha certeza do que fez. De repente, o duende sentiu uma vibração estranha. E olhando para trás, ele viu a arma de Lorcan destruir um dos apoios da casa. Sentado na janela, nosso herói finalmente se despediu do chefe. E no mesmo momento, uma casa grande caiu no Goblin. Assim que Lorcan fugiu alguns metros, a casa explodiu com o monstro. Em pé ao redor dos destroços, Lorcan vê uma notificação de que ele foi capaz de destruir o duende armado, bem como o fato de sua saúde estar abaixo de 1%. De repente, nosso herói recebe uma notificação de que ele estava aprendendo. O sistema começou a dar a ele muitos títulos e prêmios diferentes. Por vários minutos, o cara ficou e recebeu conquistas diferentes. Ficou muito satisfeito com ele. Depois de receber tudo, nosso herói decide verificar os efeitos de novos títulos. E causando uma janela de condição, Lorcan ficou sem palavras por um segundo. E tendo tomado sentido, ele não podia acreditar no que já havia visto por alguns segundos. Acontece que Lorcan, na passagem inicial, recebeu o título lendário. A certa altura, ele pensou que era um trapaceiro. Graças a este título, o cara poderia alcançar rapidamente tudo o que quer. Continuando a passar por uma longa lista, Lorcan ainda não conseguiu parar de consolar com suas novas habilidades e capacidades. Tendo parado de ler texto longo, Lorcan decide abrir todos os baús de bônus por vez. Depois de receber e abrir todos os prêmios, nosso herói se muda para uma cidade chamada Pocketlil. Olhando em volta, Lorcan começou a notar que neste lugar estava bastante lotado. A certa altura, ele pensou que Odin, assim como seus seguidores da Ragnaret Guild, poderia estar por perto. Agarrando os dentes, nosso herói tem um forte desejo de lidar com eles agora. Mas tendo tomado sentido, o cara entendeu que isso não seria razoável. Acontece que apenas 2 anos após o lançamento do jogo, Odin estará no centro das atenções depois que ele recebe um dos poderosos títulos do jogo. Então, ele jurou lealdade a ele um grande número de feridas altamente niveladas. Eles também mudaram seus avatares e nomes. Mas apesar de todas essas pistas e lembranças, no momento, era impossível encontrar esses caras, já que ninguém sabia quem eles eram antes de ingressar em Ragnarok. Lorcan, em algum momento, estava cansado de resolver todos esses enigmas. E assim, ele decide esquecer por um tempo. Mas, de qualquer forma, no dia da reunião,
o personagem principal deve se tornar mais forte do que todos eles várias vezes. Assim que Lorcan iria a algum lugar, sua voz atraiu sua atenção dentro do personagem do jogo. Virando-se, Lorcan viu um homem alto e inflado. O velho convidou nosso herói para bombear suas habilidades. Ao ouvir isso, Lorcan pensou se deveria ir lá por alguns segundos. Analisando o terreno do desfile de treinamento, o cara vê que havia muitos jogadores. Ele sabia que em breve todos seriam dispersos e, portanto, Lorcan disse ao velho que ele queria praticar. O homem, com uma boa olhada no cara, disse que não podia obter o custo total do cara e, portanto, ele fez um desconto. O personagem principal, em um instante, percebeu por que o personagem era gentil com ele. Tudo isso é graças ao efeito do título. Depois de pagar o custo de entrada, nosso herói finalmente entra no campo de treinamento. Ele esperou por esse momento por muito tempo e sem desacelerar, pegando um hack. Lorcan começa a vencer os manequins com muitos ataques e combinações diferentes. Aconteceu que para cada golpe no manequim, o jogador recebeu um ponto de experiência. Todos os jogadores pensaram que era legal, mas estavam muito enganados, porque não foi de todo eficaz. Em vez de treinar com o manequim, as tarefas dos personagens surgiriam melhor. Lá você pode obter experiência e prata. E se você continuar as aulas no terreno do desfile, pagará pelo aluguel de um manequim, bem como por comida. Em uma vida passada, Lorcan também considerou uma perda de tempo. Mas agora ele percebeu que o objetivo principal não era aumentar o nível. Uma combinação poderosa de vários ataques, Lorcan foi capaz de destruir um dos manequins. Quando ele descansou, viu como na janela do sistema houve uma notificação de que sua força era aumentada por unidade. Acontece que era necessário derrotar o manequim antes da exaustão de toda a resistência, e então as características aumentaram em 1, independentemente do nível. Tomando o pão fresco acabado de receber, o personagem principal decide relaxar um pouco e comer para restaurar adequadamente a força e a energia. Tendo descansado, Lorcan decide repetir o que aconteceu há 10 minutos. Por 9 dias, nosso herói sem paradas derrotou sinceramente e destruiu manequins. Bebendo outro golpe, ele destrói facilmente os manequins. Durante o treinamento, Lorcan fez sons estranhos. Outros jogadores não gostaram um pouco deles. E assim eles decidiram não prestar atenção nele. Assim que outro manequim foi destruído, nosso herói recebe uma notificação de que absolutamente todas as suas habilidades atingiram o indicador máximo. Durante a restauração da respiração, o cara recebe outro título. E depois que Lorcan percebeu que havia recebido o título de que precisava, ele começou a gritar na garganta de alegria. Agora que o cara aumentou sua força, ele poderia calmamente se concentrar em aumentar o nível do jogo. De repente, o mesmo velho perguntou ao nosso herói ou ele queria se tornar ainda mais forte. Com uma expressão terrível, o velho disse que seguia o cara todos esses 9 dias. Continuando a conversa, o velho disse que com a próxima tarefa, nosso herói teve que lidar facilmente. Agora, para conhecer o segredo desconhecido, o personagem principal tinha apenas que dar seu consentimento para lançar uma tarefa secreta. Depois de algum tempo, nosso herói, junto com o personagem, caminhou em uma caverna escura e profunda. Acontece que essa caverna estava sob um campo de treinamento. Sobre este curso, Lorcan não sabia nada. Tendo passado mais fundo, o cara pensou nas palavras do velho. Nosso herói estava muito interessado no que estava esperando por ele no final da escuridão. Lorcan pensou por um segundo que o velho lhe ensinaria algum tipo de profissão ou habilidade oculta. E depois de alguns segundos, o homem gritou ao nosso herói que eles já estavam no lugar. Os caras foram para o portão de ferro e quando abriram, Lorcan viu muitos manequins de ferro na frente dele. Nosso herói já está cansado de manequins. Ele estava claramente insatisfeito com onde seu velho o trouxe. Assim que o homem disse que os manequins eram incomuns, Lorcan foi imediatamente interessado. Olhando mais de perto, o cara viu que os manequins eram como um robô do que um manequim. Desde que eles se mudaram, assim como as pessoas, eles poderiam contra-atacar. O velho, tendo avisado nosso herói, mais uma vez perguntou a ele ou ele queria lutar com eles. Lorcan, sem pensar 2 vezes, ele imediatamente aceitou o desafio. Ele, da cabeça aos pés, estava ansioso para combater esses robôs. E assim que o personagem principal entrou, as portas do bunker imediatamente se fecharam. E, como resultado, nosso herói foi o único contra muitos robôs cruéis. Sem perder tempo, Lorcan começou a atacar o pedaço de ferro, o primeiro. Ele deu um grande golpe no estômago. E assim, o cara enviou um carro pesado em voo. Como o velho disse, os robôs poderiam contra-atacar e, portanto, um deles deu um bom golpe ao nosso herói. O cara conseguiu colocar o quarteirão, mas não pôde resistir ao local. Saltando e se aquecendo,
O protagonista era ainda mais provável de superar e destruir seus oponentes. Conduzindo um ataque, Lorcan em algum momento se tornou como um demônio. Cerca de 5 dias se passaram desde que entrou na caverna. De repente, os portões pesados e de aço do bunker começaram a abrir. E ele estava tentando sair dele um robô batido, mas ele não teve tempo de apoiar 1 milímetro, pois nosso herói imediatamente o destruiu. Como resultado, Lorcan recebeu o 10º nível e bombeou todas as suas características. Mas o que é ainda melhor, ele recebeu um novo título, a saber, uma vontade indomável. O cara nunca poderia ter pensado que ele poderia colocar Lu neste lugar. Lorcan também se lembrou de como ele trabalhou duro em sua última vida para pegá-lo. Depois de algum tempo, o protagonista decide ir a uma cidade chamada Cacton. Lá, em um dos edifícios, ele conhece o Berserker adormecido. Depois que Lorcan o acordou, ele pediu ao personagem que mudasse sua profissão para Berserker. E assim que nosso herói concordou, o Berserker colocou o selo. Uma mensagem apareceu acima da cabeça do cara que lhe disse que agora ele mudou sua ocupação para o Berserker. Além disso, as mudanças foram afetadas pelo próprio Lorcan. Agora serão devolvidas ao 1º nível, mas todas as suas características serão preservadas. Em homenagem a isso, o Berserker decidiu dar qualquer arma que nosso herói escolherá. O cara, sem pensar 2 vezes, pegou o que gostava. Sua arma acabou sendo um machado afiado e pesado de um floresta. Para garantir a conveniência da arma, nosso herói começa a demonstrar diferentes técnicas usando um machado. Berserker ficou surpreso com o quão boas eram as habilidades do protagonista. O cara, sorrindo, segurou esse machado em suas mãos. Lorcan entendeu que ele estava com ele. Como se viu, nosso herói não mudou apenas a profissão. Afinal, a única maneira de destruir Odin e seus amigos é se tornar um Berserker. Essa profissão era boa, pois se o Berserker for pressionado na parede, todas as suas características aumentarão várias vezes. Além disso, os Berserkers podem aumentar suas características usando a habilidade Berserker. De repente, uma janela de notificação aparece diante do nosso herói. E escrito lá, faz nosso choque do herói. Acontece que Lorcan abriu um novo teste secreto, em que ele deveria cumprir o último desejo da tempestade. No mesmo dia, nosso herói correu para o banco para obter um empréstimo, já que não tinha moedas de prata. Depois do banco, Lorcan voltou ao Berserker para dar a ele todos os livros de habilidades. Tendo pago 10 moedas de prata, nosso herói começou a ler e estudar habilidades diferentes. Depois de estudar, nosso herói olhou para o painel de controle por um longo tempo. Isso foi notado por Berserker. Ele pensou que o cara tinha alguns problemas com isso. Distraído, Lorcan se vira bruscamente e, chamando o mestre, ele perguntou com confiança, ou o Berserker ouviu pelo menos algo sobre a tempestade. Infelizmente, o mestre primeiro ouviu falar disso, e ele não pôde ajudar. Não reconhecendo o grama de informações, Lorcan vai para a rua. O cara, vagando pelas ruas, ainda encontra uma fonte e senta nela. Nosso herói olhou para o painel de controle por muito tempo e pensou que tudo isso significava. Ele teve a ideia de que esse teste oculto estava de alguma forma conectado ao Berserker, mas, infelizmente, foi errôneo. Além disso, mesmo antes, o personagem principal nunca ouviu falar sobre isso, embora ele tenha sido o primeiro entre os Berserker. Da desesperança, o cara começa a gritar. Ele realmente não entendeu o que fazer com essas informações e como concluir esta tarefa. Ignorando a tarefa com uma tempestade, nosso herói causa uma janela de estado. E agora, ele decide se envolver em um aumento no nível. E então, Lorcan lembra o plano que ele queria aderir. Alguns segundos depois, o personagem principal colocou uma placa acima da cabeça, na qual ele pediu ao guia para o acampamento do orc. De repente, alguém da multidão foi ao cara e lhe ofereceu escolta para o acampamento. Virando-se, Lorcan viu o jogador. Ele era grande e seu corpo estava coberto de armadura. Lorcan não estava muito feliz com uma pessoa tão acompanhante. Olhando rapidamente para ele, nosso herói começou a fazer perguntas ao jogador. A coisa mais importante em acompanhar esse é o seu nível. Aconteceu que o cavaleiro estava em 25 níveis. Mas, devido ao fato de o cavaleiro estar sozinho, nosso herói, agitando a mão dele, pediu que ele fosse procurar outro camarada. O gigante realmente não gostou da comunicação do cara. Ele pegou o sinal do guerreiro do orc e disse que era uma coisa valiosa. Lorcan não se importava com isso. Trabalhando os golpes, nosso herói disse que precisa de pelo menos 2 pessoas com um nível acima do 30º. Tendo concordado, ele pediu ao cavaleiro que fosse embora. O cavaleiro não gostava dessa maneira de comunicação. Ele percebeu que nosso herói o desonraria antes de todos. E, portanto, o gigante decide se juntar à batalha contra Lorcan.
Ele impõe um feitiço ao nosso herói chamado Penetração. Graças a esse feitiço, as habilidades de combate de nosso herói eram temporariamente inacessíveis. Lorcan estava com muita raiva. E olhando com um olhar terrível e perspicaz para o cavaleiro, ele perguntou o que estava fazendo. A partir desse olhar, o cavaleiro só começou a rir em sua voz. Tudo devido ao fato de nosso herói ser o primeiro nível, e o cavaleiro o subestimou muito. E aqui, para resolver o conflito, Lorcan decide discutir com o homem saudável. Os homens tiveram que lutar um ao outro. E quem vence vai pegar 15 prata. O cavaleiro pensou que o personagem principal enlouqueceu. Ele não podia acreditar que um garoto com o primeiro nível o desafiou. Para lutar exatamente, nosso herói decide provocar um homem saudável a uma briga, dizendo que ele era um covarde. E funcionou. Cavaleiro, ativando suas habilidades. Imediatamente fiquei em um hack para atacar o cara mais tarde. Assim que o gigante aceitou um pedido de duelo, ele decidiu dar um ataque ao nosso herói. A partir disso, o cara ainda mais teve o desejo de destruir o cavaleiro arrogante. Na mesma área, a trindade dos jogadores passou. E inesperadamente, eles ouviram pessoas disseram que haveria uma briga aqui agora. A menina pensou que os lutadores eram anormais, já que a luta na cidade não levaria a nada de bom. E agora o duelo começou. Uma multidão de espectadores cercava oponentes, criando uma arena imaginária. O cavaleiro, fortalecendo sua armadura e tirando a arma, disse que destruiria nosso herói. E depois dessas palavras, o gigante notou que seu inimigo estava sem armas. O personagem principal mostra o gesto, sugerindo que sua arma nesta batalha são as mãos dele. Esse comportamento estava ainda mais zangado com o gigante. Ele olhou para o nosso herói com raiva nos olhos dele. O cavaleiro tinha um desejo incrível de destruir Lorcan. Assim que o duelo começou, o gigante imediatamente começou a atacar o primeiro. Mesmo que nosso herói tivesse que fazer isso. Ele tentou atacar o cara, mas facilmente se esquivou de um forte ataque. Tendo reunido toda a sua força, o gigante começa a realizar uma série de ataques ao personagem principal, mas ele sem problemas os evita. Além disso, Lorcan conseguiu provocar e já um cavaleiro maligno. E a certa altura, o cavaleiro entende que algo está errado aqui. Ele não conseguia entender como os berserkers no primeiro nível poderiam ser tão rápidos. E na época em que ele pensou, nosso herói estava atrás dele. Tendo reagido rapidamente, o cavaleiro virando, se tentou bater em Lorcan. Mas ele bateu no gigante mais rápido do que conseguiu piscar. Além disso, o golpe foi tão poder que ele facilmente perfurou a armadura. Acontece que em um momento em que nosso herói treinou em robôs, ele conseguiu atingir o 50º nível. E durante isso, Lorcan deu um golpe final. Absolutamente todo mundo ficou chocado com o que acabara de ver. Foi algo incrível quando o primeiro nível foi capaz de derrotar o inimigo com as próprias mãos, cujo nível era várias vezes maior que ele. Após a vitória sobre o gigante, nosso herói, como esperado, recebeu 15 moedas de prata. A multidão ainda estava no lugar do choque. Alguns jogadores pensaram que Lorcan usava trapaceiros para derrotar seu oponente. Quando o personagem principal pensou sobre o que fazer a seguir, um jogador da multidão se aproximou dele de suas costas. Virando-se, Lorcan viu uma trindade de jogadores na frente dele. O líder deles queria contar ao cara. Vendo que nosso herói estava procurando um grupo, o cara ofereceu a ele seu acompanhamento. Depois disso, ele disse que seu grupo tinha níveis acima do 30º. Ao ouvir isso, Lorcan começou a analisar e pensar se deveria ir com eles. Tendo pensado um pouco, nosso herói ainda decide luz com ele. E segurando um saco de prata, ele disse que os jogadores simplesmente o acompanham até o acampamento. Depois de algum tempo, os caras chegaram à floresta violenta. Em torno de tudo estava verde, um vento leve soprou e um pequeno calafrio percorreu a pele. Passando por arbustos e árvores grossas, o grupo estava procurando um acampamento de orcs. De repente, o líder do grupo viu algo e, portanto, ordenou que os outros permanecessem no lugar enquanto verifica a área. Aconteceu que os caras chegaram ao acampamento, a uma das torres de relógio. Virando-se, o jogador disse que os bens dos orcs começam a partir daqui. Ele também avisou Lorcan que fomos enviados sentinelas pelo distrito. Nosso herói sabia disso muito bem, mas para não irritar o cara, ele perguntou o que eles estavam prestes a fazer. O cara não respondeu à pergunta de nosso herói. Em vez disso, ele pediu a Rose que lhe desse algo. Assim que o cara pegou um pedaço de carne, ele o jogou imediatamente em frente ao portão. O som e o cheiro de carne atraíram a atenção de 2 grandes orcs. Depois de alguns segundos, os orcs se aproximaram de um pedaço de carne perfumado. De pé sobre ele, os orcs pensaram que os caçadores o deixaram cair e, portanto, decidiram que o comeriam. Quando o truque funcionou,
O líder do grupo ordenou que as crianças o seguissem. Graças a esse truque, todo o grupo foi capaz de correr silenciosamente e com segurança para o outro lado. Caminhando mais ao longo de um caminho longo e sinuoso, o grupo, sem esperar, tropeça em um lugar onde você pode entrar neste campo. Infelizmente, porém, os orcs ainda adivinharam colocar a sentinela para lá para que ele entendesse os violadores. A líder, afastando, se deu o sinal do feiticeiro e, sem palavras, percebeu o que precisava fazer. Elf leu um feitiço especial na linguagem antiga da magia, e tendo enfiado um grande selo, a garota colocou o feitiço de silêncio no orc. E naquele momento, o líder, pulando dos arbustos, imediatamente correu para atacar o orc. Assim que o Goblin quis gritar sobre o agressor, ele não podia dizer uma palavra por causa da maldição imposta da garota. Sem entender o motivo, o ORC recebeu um excelente golpe na mandíbula. Quando o líder descobriu o orc, ele, de pé no buraco na cerca, disse ao nosso herói que passaria por esse buraco diretamente para o campo de orc. Tendo elogiado o trabalho, Lorcan dá outra parte do dinheiro à pessoa que o acompanha. Rosie estava um pouco preocupada com o nosso herói. Ela perguntou ou Lorcan certamente iria para lá sozinho. O cara, sem responder a uma pergunta, apenas acenou com a mão. O líder, a fim de proteger sua equipe, ordenou que as meninas voltassem, porque mesmo perto do acampamento era muito perigoso. De volta ao longo da estrada, todas as meninas conversaram sobre nosso herói. Parando, o líder em uma voz calma disse que não precisava se preocupar com Lorcan. O elfo pensou que o cara superestimou muito nosso herói, porque se Lorcan fosse forte, ele não procurou as pessoas que o acompanhavam. Para isso, o homem só perguntou à garota por que nosso herói chamou aquele cavaleiro do duelo. Sem esperar uma resposta, o cara disse que nosso herói lutou com esse gigante apenas por uma questão de experiência. Afinal, se você ganhar o inimigo em um estado de defesa automática, poderá obter muita experiência. Tendo chegado ao acampamento, Lorcan começa a sorrir. Ele não podia mais esperar o que planejava. Surpreendentemente, o protagonista andou pelo campo de orc como em casa. Os orcs só assistiram onde o cara se moveu. De repente, sob os gritos e barulho, nosso herói parou no meio dos orcs no centro do acampamento. Tendo ganho o ar leve, Lorcan, em toda a garganta, começa a gritar sobre a honra do guerreiro, sugerindo que o orc mais forte luta contra ele. Ao ouvir isso, os orcs ficaram muito surpresos que um homem disse algo sobre a honra de um guerreiro. Tudo isso era o plano de Lorcan. Ele conhecia uma maneira pequena e conhecida de derrotar os orcs. Se você gritar no coração do campo de orc, poderá se candidatar às lutas individualmente, pois os orcs defenderão sua honra. Acontece que Lorcan não estava aqui para aumentar seu nível. Seu verdadeiro objetivo era obter realizações quase impossíveis aqui, bem como títulos lendários. Os orcs são as mudas de combate mais fortes da floresta. E para um duelo com um desses, você pode receber uma boa recompensa. Esperando por um tempo, Lorcan começou a gritar novamente e chamar o mais forte do acampamento. E aqui um gigante aparece na frente do cara, que tinha 2 ou até 3 vezes mais e superior a ele. Este orc, sorrindo em todos os seus dentes afiados, disse a Lorcan para mostrar a ele do que ele era capaz. Apenas olhando para esta máquina para destruição, nosso herói percebe que ele a exagerou um pouco com um discurso. Aconteceu que o líder dos orcs saiu contra Lorcan. Em sua aparência, pode-se dizer que ele tinha pelo menos anos 70. Apesar de toda a fraude, o personagem principal entende que será muito difícil para ele derrotar esse monstro. De repente, alguém deixou a multidão e disse que Lorcan luta contra eles pela primeira vez. 2 orcs pediram ao líder a chance de defender sua honra. Sem pensar 2 vezes, o líder concorda, porque ele primeiro queria ver do que Lorcan é capaz, antes de lutar com ele. E então um orc apareceu chamado Calo. Ele foi o 4º no ranking dos mais fortes neste campo. Olhando para o orc, o protagonista se alegra que ele agora lutará com um inimigo mais fraco. E aqui, ele percebe o que acabara de pensar. Ele ficou chocado por si mesmo, bem como pelo fato de se alegrar com a batalha com um oponente mais fraco. Afinal, se Lorcan continuar a pensar assim, provavelmente ele não se tornará mais forte por Odin. O caractere principal para os gritos do ORC abre o painel de controle. Lá, ele distribui todas as suas características adicionais. Tendo completado a distribuição, nosso herói fica no hack. E depois que ele, cutucando os dedos no líder dos orcs, ele diz que hoje será destruído. O líder gostava do humor e do espírito do cara. Ele rapidamente queria lutar contra nosso herói. Calo ficou furioso com o desrespeito de nosso herói. E tendo acenado, antes do golpe do orc, ele disse que agora era seu oponente. De um ataque bastante forte e rápido, o personagem principal poderia se esquivar facilmente. Estava ainda mais zangado com Calo. De repente, ele ouviu nosso herói chamado de que seu machado era muitas vezes melhor que ele.
Bebendo uma resposta, Lorcan disse que é melhor dono de uma arma. O orc, refletindo o ataque do cara, jogou-o de volta a vários metros atrás. Nesse movimento, o orc gastou muita energia. Ele ficou surpreso com a força e a destreza de Lorcan. E depois de um segundo, Calo decide aplicar um grito de declínio para tornar Loran várias vezes mais fraco. Esse ataque foi revelado eficaz. Por causa disso, as características do protagonista foram reduzidas por um certo período de tempo. Calo, sem desaceleração, começou seu ataque, pois ele pensou que Lorcan estava muito enfraquecido. Mas, como se viu, nosso herói estava de lado em que métodos seriam usados contra ele. Afinal, agora seu principal objetivo era apenas uma vitória. Quando Calo apenas acenou para um machado, Lorcan conseguiu atacar naquele momento e, além disso, infligir pelo menos algum tipo de dano ao ORC. De repente, Calo sentiu uma dor aguda no lado. Olhando de perto, ele percebeu que foi ferido por seu oponente. A partir disso, Calo estava ainda mais zangado. Ele ficou impressionado com uma sensação de destruição que ele queria jogar fora em Lorcan. O orc novamente tentou atacar o cara, mas ele facilmente se esquivou dele apenas agachado. Anexando os próximos golpes, Calo começou a suspeitar que algo estava errado aqui. Durante muito tempo, ele não conseguia entender por que nosso herói não estava sujeito ao enfraquecimento dele. Para os orcs, a batalha em alguns momentos se tornou chata. Eles o tempo todo gritaram Calo para colocar e lidar rapidamente com uma pessoa. Até o líder, olhando para o duelo, considerado tudo isso estranho, sabia que Calo tinha uma vantagem em velocidade e força, mas ele também não entendeu por que o orc perdeu. Calo já estava começando a ficar zangado consigo mesmo devido ao fato de estar lutando contra um cara há muito tempo. Mais uma vez, refletindo o ataque, Lorcan se aproxima do orc e pergunta, ou é interessante para ele saber por que tudo acontece. E depois disso, o orc recebe um bom golpe no estômago. Como se viu, Lorcan conhecia todos os ataques de Calo com antecedência, porque eram muito simples e estúpidos. E, portanto, uma vez olhando para os movimentos, eles poderiam ser facilmente rastreados. Calo, com sua última força, levanta-se e tenta dar um golpe crítico a Lorcan. Assim que o orc acenou, nosso herói não hesitou. Ele, novamente pegando um erro, imediatamente o atinge no estômago. E então, quando Calo entra em voo, o personagem principal salta no ar e usa a habilidade treinada por ele chamada Greve. Calo olha para o nosso herói, entende que ele não pode derrotar o cara. Então, ao ver seus olhos, ele se tornou várias vezes mais fortes. E, como resultado, Lorcan inflige um golpe final de poder incrível. Assim que o quarto em força, o Warrior Falls, os orcs imediatamente começaram a se preocupar um pouco por causa de seu líder. Mas alguns orcs até parabenizaram e admiraram nosso herói, pois ele conseguiu vencer. Após a batalha, Lorcan começa a receber muitos prêmios e realizações. E assim que recebeu o título de que precisava, ele ficou ainda mais encantado, porque por sua causa, ele foi a tais riscos. De repente, o sistema informou ao nosso herói que suas realizações atuais e pontos de experiência estavam congeladas. Lorcan estava sem isso. Por um segundo, o cara pensou que algum teste secreto o havia aberto. E então, o líder se aproximou dele. Olhando para o cara com um olhar assustador, ele disse que Lorcan era digno de lutar com ele. Agarrando o machado, Lorcan pensou em fugir do campo de batalha. Mas sua intenção foi interrompida pelo líder. Ele disse ao nosso herói que havia gritado recentemente algo sobre honra e dignidade. Portanto, o líder disse que agora Lorcan deveria defender sua honra até o fim. O personagem principal estava um pouco perdido com tais palavras. Mas ainda assim, ele decidiu destruir o líder, porque pensou que, para a vitória sobre ele, receberia alguma recompensa adicional. O protagonista pegou o machado de Calo e, tornando-se na prateleira, ele disse que destruiria o líder, não importa o quê. O líder, olhando para o cara, o considerou engraçado, mas, apesar disso, ele aceitou seu desafio. Sem desaceleração, o protagonista ativa a habilidade Berserker. E com sua ativação, ele começa a gritar. Naquele momento, as nuvens, e o tempo mudou muito. Após a ativação, nosso herói tinha uma sensação de sangue fervente e poder total. E foi precisamente por causa disso que Lorcan escolheu a profissão do Berserker. O líder, vendo mudanças perceptíveis no corpo de nosso herói, imediatamente recuou um pouco, pois sentiu o perigo. Ele ficou por um longo tempo e examinou Lorcan. Goblin não entendeu onde, em tão pouco tempo, uma pessoa tinha tanta força. Lorcan não queria adiar essa batalha, e, portanto, tendo descartado pensamentos desnecessários, ele imediatamente começou a atacar o chefe. O líder foi capaz de se proteger com sua espada grande e de aço. E então o líder, usando seu incrível poder, jogou nosso herói vários metros atrás. Assim que Lorcan acordou, ele viu coisas muito estranhas.
Tudo ao redor estava borrado, e sob tal efeito era difícil para ele distinguir quem é o inimigo e quem é um amigo. Mas apesar disso, ele se levanta, e depois de apenas um segundo, nosso herói, como uma bala, começou a se aproximar do chefe. Então, estar perto do líder, Lorcan para e começa a apertar o machado com toda a sua força. Assim que o machado atingiu uma certa velocidade, Lorcan atingiu o líder na cara com sua arma. O Goblin não apenas sobreviveu ao golpe, mas foi capaz de oferecer a resposta que jogou o protagonista de volta. Lorcan admitiu que, como líder, esse duende era muito forte e até resistente. Mas agora, foi o nosso herói que era mais rápido e, portanto, ele novamente tenta atingir o monstro. E a partir desse momento Lorcan conseguiu repelir todos os ataques. E em um movimento, o cara atingiu o líder logo no rosto. Essa técnica também atingiu o resto dos duendes. Eles estavam em um choque incrível do que estava acontecendo diante de seus olhos. Como se viu, depois de um golpe tão bom, Lorcan continuou a atacar o líder. E todo esse tempo, nosso herói apertou um monstro de 3 metros. Após os ataques, o líder percebeu que não deveria ser. O personagem principal também entendeu que algo estava dando errado. E tudo porque Lorcan, apesar de todos esses ataques, não pôde causar um golpe crítico ao monstro. Confiante do próximo ataque, o personagem principal encontra uma brecha para romper e dar um golpe crítico. Mas o chefe notou isso e então ele rapidamente criou um plano pelo qual agiria. Um segundo depois, o líder, usando a habilidade chamada Arremesso, jogou sua espada de estoque em nosso herói. Ele tentou bloquear esse ataque Lorcan com 2 eixos. E a certa altura, seu machado principal, incapaz de suportar essa carga, simplesmente quebrou. Tendo caído no chão, Lorcan começou a vir notificações de que sua saúde diminuiu e também que o efeito de Berserker operaria mais 8 segundos. O líder, inclinado na frente do cara, disse que Lorcan o decepcionou muito. A partir dessas palavras, o personagem principal começa a rir muito alto. Limpando as lágrimas, Lorcan chamou o líder de covarde, porque ele constantemente bateu firme. E então nosso herói confirmou suas palavras com outro fato. Ele disse que o líder forçou seu subordinado a lutar para descobrir o nível do cara. A partir dessas palavras, o duende não conseguiu conter o riso. Ele riu muito alto. E durante isso, disse ao nosso herói para não buscar desculpas para perder. Assim que Goblin parou de rir, Lorcan decidiu fazer um ataque frontal. E depois de um segundo, ele correu para o duende como uma bala. O personagem principal, por um longo tempo, continuou a atacar o líder diretamente em sua testa. Por alguma razão, ele escolheu exatamente essas táticas. Claro, Lorcan perdeu golpes. E depois de alguns segundos desse estilo de batalha, ele perdeu mais 10% de sua saúde. O líder pensou que Lorcan estava completamente desesperado e, portanto, perguntou ao cara quanto tempo ele continuaria. Em resposta, o personagem principal só ordenou que o chefe calasse a boca. Com raiva, o cara parou uma série de golpes, e então ele tentou acertar o líder novamente, mas facilmente repeliu o ataque com sua espada, e assim, o duende enviou o cara a voar. Lorcan deixou sua força, sua saúde estava abaixo de 10% e também recebeu sangramento. Depois de alguns segundos, o nível de saúde do cara caiu abaixo de 5%. O líder, com um rosto satisfeito, observou enquanto nosso herói deixou lentamente sua força. Ele realmente gostava do que estava acontecendo. O duende, depois de colocar sua espada na cabeça do cara, disse que ele era um vencedor nesta batalha. Depois de alguns segundos, o líder começa a sentir medo, porque nosso herói foi ativado pela habilidade de vontade indomável. Com seus próprios olhos, o chefe viu como o homem batido e fraco começou a se transformar em um muito forte. Como o nível de saúde estava abaixo de 5%, todas as características de nosso herói aumentaram 50%. Tendo ganho força e energia, Lorcan tinha um forte desejo de acabar com o chefe mais rápido. Sentindo o perigo, o líder aumentou a armadura de seu corpo no momento em que nosso herói era 1 metro dele. Mas isso não ajudou particularmente, porque Lorcan atacou com toda a sua força. O líder entendeu que ele perderia agora e, portanto, o duende decide segurar o bloco até o fim. No entanto, uma espada forte e de aço não desejava resistir ao machado de nosso herói. E então, ele começou a rachar lentamente. E por causa de uma pequena rachadura, a espada do líder do Goblin se espalhou como uma casa de cartas. O líder ficou furioso. Ele não entendeu como isso é possível. Para terminar o Goblin, nosso herói usa uma habilidade especial. E tendo balançado um machado, Lorcan dá um golpe crítico para o chefe. De tal golpe, um gigante de 200 kg caiu no chão. Gradualmente desaparecendo, o monstro chorou. Ele não podia acreditar que havia perdido para uma pessoa. O protagonista, de pé sobre o monstro,
Disse a ele que sua previsão havia se tornado realidade e o duende caiu nas mãos do cara. Depois que o líder deixou este mundo, nosso herói disse com dignidade que ele reconhece esse gigante como um verdadeiro guerreiro. Todos os orcs que olharam para a batalha ficaram muito surpresos com esse resultado da luta. Gradualmente, os orcs começaram a elevar Lorkhan, dizendo que ele era muito forte. De repente, Lorkhan deslocou a notificação de que o efeito sob o qual ele agiria mais alguns segundos. E para não morrer, nosso herói, em um instante após a cessação do efeito, começa a se recuperar com diferentes bebidas. Após a recuperação, o cara olhou para a lista de seus prêmios. A partir de tais troféus de nosso herói, as emoções sobrecarregadas. Aconteceu que Lorkhan superou seu gol original, tendo recebido o título lendário. E tendo tomado sentidos, Lorkhan queria ganhar ainda mais prêmios e pontos de experiência. E assim que ele se tornou na prateleira para lutar, os orcs pareciam muito estranhamente para Lorkhan, e depois de um segundo, todos se separaram em algum lugar. A razão para isso foi um título. Ele deu aos orcs a oportunidade de confiar em uma pessoa e levá-lo por conta própria. O cara não estava muito feliz com essa habilidade. Alguns minutos depois, Lorkhan pensou que não era tão ruim, e ele poderia pegar pontos de experiência em outros lugares. De repente, nosso herói vira a pedido de um dos orcs. Virando-se, ele viu o acampamento inteiro estava na frente dele de joelhos. Os orcs foram homenageados com seu novo líder. Olhando para tudo isso, Lorkhan tem um sorriso. Agora ele não se arrependeu de que não destruiu os orcs no início. Depois de algum tempo, o protagonista retorna a Caxton. Sentado nos degraus, ele olhou e admirou suas estatísticas. Lorkhan elogiou muito o fato de que em apenas 2 batalhas, ele conseguiu subir imediatamente aos 18 níveis. Mas se ele destruísse os orcs restantes naquele acampamento, ele seria capaz de subir pelo menos para o 30º nível. Mas então ele descartou esse pensamento, já que ele foi suficiente desse nível para medir com perda. E de repente, Lorkhan criou o pensamento de estudar algumas habilidades enquanto ele estava na cidade. Mais tarde, Lorkhan chegou à loja local do açougueiro, onde lá, o homem ensinou suas principais habilidades do açougueiro. Graças a essa habilidade, nosso herói não só poderia ganhar dinheiro, mas também para aprender a obter materiais raros. Depois de estudar na loja de açougueiros, o personagem principal vai para o hospital. Nele, ele leu muita literatura, então o treinamento foi um pouco chato. Mas ainda assim, se ele aprendeu a fornecer primeiros socorros para si mesmo, ele poderá manter o dinheiro sem desperdiçar a poção da saúde. Então Lorkhan foi para a forja. Primeiro ele reparou seu machado quebrado e favorito. E desta vez, ele conseguiu estudar habilidades adicionais e consertar seu equipamento. Portanto, a preparação para o próximo evento foi concluída. Lorkhan decide iniciar o teste principal deste jogo. Depois de algum tempo, ele veio ao esgoto. Sentindo toda essa fragrância, Lorkhan segurou o nariz com a mão todo o caminho. Em algum momento, nosso herói até queria sair, mas a curiosidade ainda prevaleceu e ele continuou o seu caminho. De repente, a seu caminho, Lorkhan encontra esgoto e ratos de mutação. Assim que Lorkhan olhou para um deles, o rato imediatamente ficou com raiva e começou a atacar nosso herói. Assim que o monstro estava perto de Lorkhan, o cara em um instante foi capaz de destruir o rato para que ela nem entendeu o que aconteceu. A atenção de nosso herói novamente atraiu um barulho estranho. Virando a cabeça, ele viu, à medida que a água do esgoto aumentou estranhamente, imitando uma certa onda. Havia cerca de 200 monstros irritados e malignos nessa onda. Nosso herói estava muito feliz com isso, já que ele não precisava persegui-los, e então os próprios ratos correram para ele. De uma só vez, o cara cortou um rato, e atrás dela, havia muito mais dos mesmos ratos. Sons muito diferentes foram ouvidos nos esgotos, desde gritar a chiar. Depois de algum tempo, Lorkhan descobriu facilmente todos os monstros. Após a batalha, o cara senta-se contra a parede para relaxar um pouco. Durante isso, ele examinou o corpo que desapareceu do monstro. De repente, Lawrence se contorce com um som muito alto e terrível. Ele entendeu que era ou quem era. E, portanto, ele se vira instantaneamente para olhar mais rápido para seu novo oponente. Virando-se, Lorkhan viu um rato humanoide, 2 metros de altura. O rato da peste olhou para um homem com um olhar faminto. Assim como nosso herói, ela realmente queria a batalha. Tendo retirado suas armas, Lorkhan começou a se preparar para uma batalha muito interessante. A certa altura, o rato da peste começou a gritar e a fazer um som muito vil. Ele estava tão alto que uma camada de poeira de 10 anos subia do chão. Lorkhan era desagradável ao olhar para uma criatura tão desagradável, então ele queria lidar com ele o mais rápido possível. Em um instante, o rato da peste começou a atacar nosso herói com seu rabo enorme.
A partir desse ataque primitivo, Lorcan se esquivou apenas com um movimento de sua cabeça. Então, o cara no salto leva seu machado, e depois de um segundo, ele corta cruelmente o rabo com um rato grande. Depois disso, torcendo seu machado, Lorcan pede ao monstro que se renda voluntariamente para que ele não use muito esforço. Mas naquele momento, alguns problemas com o estômago começaram no monstro, porque seu próximo ataque foi uma grande bola de ácido. Lorcan foi capaz de fugir da maior parte, mas como era um líquido, alguma parte ainda chegou ao seu corpo. Aconteceu que a bola era venenosa, e agora a cada 10 segundos, Lorcan perderá uma unidade de saúde. Após esse ataque, o rato da peste também sem pensar duas vezes, começou a atacar nosso herói novamente. Honestamente, esse monstro já estava irritante Lorcan. E portanto, quando ele viu que o rato tentou infligir um golpe frontal para ele, nosso herói usa um grito de luta para que o rato da peste seja perdido no espaço. Como esperado, esse ataque funcionou e todas as características de seu inimigo foram reduzidas várias vezes. E então, Lorcan se aproxima do monstro e apertando seu punho. Ele atinge o rato gigante com toda a sua força para que ela entre em fuga por vários metros. Mas, inesperadamente, o chefe do esgoto parou milímetros da água. E então nosso herói viu como essa criatura começou a se regenerar e se recuperar. Esse fenômeno não assustou Lorcan. Pelo contrário, tornou-se ainda mais interessante combater esse monstro. Assim que o rato da peste completou a restauração, ela instantaneamente atacou o protagonista. Devido à sua reação e experiência, Lorcan evitou facilmente um ataque bastante simples. Então, o cara usou duas habilidades ao mesmo tempo para finalmente terminar esse monstro. Assentando um machado, ele implorou ao rato que aguarde um pouco mais para diversificar sua batalha ainda mais. Depois dessas palavras, nosso herói dá um golpe crítico ao monstro do esgoto. E esse golpe foi o último para o rato. Mesmo apesar de tais feridas, o rato da peste tentou se recuperar e continuar a batalha. Mas tudo isso foi inútil, porque então nosso herói simplesmente destruiu a cabeça dele. Após a vitória sobre o chefe, Lorcan aumenta seu nível e, além disso, recebe muitas outras conquistas. E então, durante o tratamento, o sistema informou Lorcan que seu corpo podia suportar veneno, e agora o cara tinha imunidade a ele. Após o tratamento, o personagem principal, usando a habilidade de açougueiro, menciona facilmente pedra roxa do corpo do chefe. Segurando em suas mãos alguns segundos, Lorcan está impressionando na maldição da praga. Agora, a cada 10 segundos, nosso herói perderá 5 unidades de saúde. E sem perder tempo, Lorcan começa a deixar este lugar fedorento mais rápido. Depois de algum tempo, nosso herói chega à fortaleza da cidade de Keton. Ele trouxe com ele em uma bolsa todas as caudas dos ratos, que ele destruiu, e então os deu à guarda. Graças a essas caudas, Lorcan conseguiu ganhar 10 moedas de prata. Assim que nosso herói recebeu dinheiro, ele imediatamente pegou uma pedra de peste. O guarda, vendo isso, por algum motivo, empurrou. Tendo examinado a pedra, o homem percebeu que esse item foi amaldiçoado. E então ele olhou para Lorcan e, nas manchas de seu rosto, também percebeu que o cara estava amaldiçoado. Com pressa, ele pediu a Lorcan que levasse a pedra a um mágico muito famoso chamado Sturoyan, que não só poderia curar o cara, mas também recompensar. Assim que Lorcan concordou, o guarda deu a ele 5 poções de saúde de baixo nível. E no mesmo momento, segurando o nariz com a mão, o guarda também pediu a Lorcan para tomar um banho mais rápido, pois estava terrivelmente fedorento dele. Depois de algum tempo, nosso herói chega à torre alta e luxuosa do mágico. Lembrando da vida passada, o cara compara esta torre com a torre da guilda de Mocassins Berrier. De acordo com a reação de Lorcan, podemos dizer que eles eram muito diferentes. No caminho para a torre, nosso herói mais de uma vez caminhou pelas ruas lotadas. Absolutamente todo mundo ao redor sentiu o aroma vindo do cara, mas a cada passo, Lorcan estava ficando cada vez pior. Portanto, ele decide acelerar para que o mágico remova a maldição dele mais rapidamente. Subindo as escadas, o personagem principal, sem bater, abre a porta da torre. Ele gritou do limiar ou era alguém aqui? Havia um avô cinza de cabelos grisalhos lá dentro. Ele também, sem saudação, perguntou ao cara quem ele era. Como o guarda, o avô apontou para o cheiro vil de Lorcan. Ele recomendou que fosse tomar um banho. E então, mostrando a pedra, o personagem principal diz que ele veio aqui para tratamento e, para isso, dará uma pedra ao mágico. Olhando para a pedra, o mágico Stroyan descobre imediatamente o que é. E então, acenando com os braços, o mágico diz que ele é um mágico experiente. E, portanto, o cara teve que lhe dar uma pedra. Mas nas palavras do velho mágico, nosso herói por algum motivo suspeita mentiras e decepção. O velho já havia implorado a Lorcan para lhe dar uma pedra mais rápida. Afinal, se ele não o fizer, a maldição o destruirá por dentro. E então,
Nosso herói disse que daria uma pedra ao mágico, se Stondoyan fosse realmente um verdadeiro feiticeiro que ele precisava. Chamando sua arma, nosso herói o coloca no rosto do velho. O mágico Stroyan, com medo do rosto confiante de Lorcan, ele não entendeu o que tudo isso significava. E por que o cara o ameaçou? E então, Lorcan disse que, se Stroyan era um mágico de verdade, ele poderia facilmente bloquear o ataque do machado. E, tendo balançado, nosso herói leva o mágico pela margem da margem e ordena que ele tente repelir seu ataque. E naquele momento, Stroyan gritou para o cara para parar a torre inteira. Além disso, o mesmo arbusto no janela disse a mesma coisa. O falso mágico desapareceu bem em frente, aos olhos de Lorcan. E naquele momento, um verdadeiro Stroyan apareceu. Ele disse que algo era duplo para testar as habilidades dos mágicos. De repente, nosso herói recebeu um título, graças ao qual ele poderia facilmente descobrir se estava mentindo ou dizendo a verdade. Inspecionando suas características, o cara não conseguiu parar de se regozijar, pois não conseguia pegá-lo assim. O mágico bateu em Lorcan no ombro e ordenou que ele lhe desse uma pedra de peste, já que agora nosso herói estava em uma posição ruim. Antes de dar uma pedra, Lorcan ligou para o sino para descobrir ou o mágico mentiu para ele que ele era real. Como se viu, desta vez o mágico não criou outro duplo. Tendo recebido uma pedra, o mágico delicado Seroyan deu ao personagem principal a poção de restauração. Alguns segundos depois, a força e a energia retornaram a Lorcan. As manchas do rosto desapareceram e ele se sentiu melhor. Considerando de perto a pedra, o mágico percebeu que nosso herói o encontrou no esgoto. E então, deixando-o ir apenas por um segundo, a pedra começou a mostrar um brilho brilhantemente roxo, e sua fumaça encheu a sala inteira. Agarrando a pedra de volta, o mágico, olhando para a pedra estranhamente, percebeu que ele teria que estudar suas propriedades por um longo tempo. Deixando de lado a pedra, o mágico perguntou a Lorcan ou ele sabia algo sobre ele. O cara disse que a pedra influenciou a mutação dos ratos. Pelo que ouviu, Stroyan começou a refletir sobre as palavras de Lorcan. Em relação às mutações, ele tinha muitas teorias. E de repente o mágico poderia adivinhar por que essa pedra estava em ratos. Tudo porque alguns tentaram esmagar a praga pela cidade através do esgoto. No entanto, antes de serem descobertos, a praga já estava por toda parte. Por esse motivo, todos os jogadores precisavam realizar 10 ensaios infernais para resolver seu problema. Depois de resolver o plano, o mágico decide rapidamente informar o capitão da guarda. Deixando, Stroyan pediu ao nosso herói que o viesse 2 dias depois. Assim que o personagem principal saiu da torre e atravessou o portão principal, um sinal comum com a inscrição que ele começou a passar a história foi exibido acima de sua cabeça. Lorcan ficou surpreso porque primeiro depois de sua vida viu uma notificação geral. Tendo esquecido isso, nosso herói decide esperar esses 2 dias em um lugar muito interessante. Depois de algum tempo, Lorcan entra em um cemitério escuro. Por aí havia muitos túmulos que criaram a sensação de que alguém o estava seguindo. Lorcan vagando por lugares sombrios por muito tempo e procurando por alguma coisa. Acontece que nosso herói sabia um segredo desse lugar que ninguém sabia absolutamente. E assim, ele encontrou o que estava procurando por tanto tempo. No caminho, nosso herói viu a prótese do cemitério. Lorcan sabia que, se você apenas desse uma prótese ao velho, ele simplesmente dirigiria o jogador sem lhe dar uma recompensa. Portanto, muitos não consideram essa tarefa seriamente. Mas havia um prato grave, cuja forma era perfeita para inserir a prótese do velho nela. Aumentando a prótese, Lorcan inseriu-a no buraco e assim, na frente dele, foi aberta uma passagem que levava às profundezas da terra. Assim que a passagem se abriu, a partir daí, o vento frio fez o frio da terra sentir o vento frio. Graças ao conhecimento do passado, Lorcan recebeu realizações por encontrar uma passagem secreta. Sem pensar 2 vezes, nosso herói começou a cair. Ao redor dele cheirava a umidade e podridão. Descendo, o cara viu o único caminho de volta ao mundo começou a fechar. Nosso herói não sentiu medo e, apesar de não poder sair, ele continuou sua jornada nas profundezas desses túneis. Mas apenas uma coisa assustou Lorcan, e esses são fantasmas, que era quase impossível cortar com um machado. De repente, na frente dele, o personagem principal vê muitos esqueletos malignos e terríveis. Mas, apesar de sua aparência, Lorcan começou a atacar os ossos da caminhada. E todos os seus ataques foram bem-sucedidos. Havia muitos esqueletos. Então Lorcan ficou parado por algum tempo para lidar com eles. No entanto, ele ficou feliz por eles muitas vezes mais do que ratos de esgoto. Lorcan, como se obcecado, destruísse todos os esqueletos em seu caminho. Ele tinha uma sede de destruição de tudo o que se mudou para lá.
Ossos quebrados e a armadura dos esqueletos voaram por toda a sala. Tendo lidado com todos, nosso herói recebeu uma notificação de aumentar seu nível de jogo. Distribuindo seus óculos adicionais, o cara, como se estivesse obcecado em aumentar o nível, ele decide passar os 2 dias restantes nesta caverna para pegar ainda mais pontos e aumentar o mais alto nível possível.